Esse momento, essa live, de maneira breve e objetiva, nós deixaremos uma porção da Escritura para o nosso coração. E eu quero convidar você novamente a nós lermos a Escritura Sagrada, no livro do profeta Oséias, no capítulo 9, versículo 3. Texto que tem acompanhado a vida de cada um de nós nessas devocionais benditas de reflexão que temos compartilhado. Diz a Bíblia, no livro de Oséias, capítulo 9, no versículo 3, assim: Efraim voltará para o Egito, e na Síria Efraim vai comer comida impura. Uma frase. A Bíblia que leio é a NVI, a tradução denominada Nova Versão Internacional. E diz assim: Efraim voltará para o Egito, e na Síria Efraim vai comer coisas impuras. Que pesadelo! Meu irmão, minha irmã, você já teve pesadelos provavelmente. O pesadelo nos assusta, gera em nós, quando acordamos, um alívio. Mas existem noites que demoram a passar. Claro, a Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas você sabe muito bem que existem noites mais longas do que as outras. Todos nós passamos por noites que nós desejamos que ela passe mais rápido, mas ela demora a passar. E a Bíblia está nos mostrando um pesadelo. O pesadelo era uma volta para o Egito, para o contexto de Efraim. Imagine, quando Efraim ouviu da parte do profeta Oséias essa definição: vocês vão voltar para o Egito de onde vocês saíram. Isso significava trazer à memória deste contexto de povo trabalhos forçados, crueldade, escravidão, a vida pesada no Egito. Tudo isso trouxe à memória daquele contexto a realidade da palavra dita por Oséias: vocês vão voltar para o Egito. E a Bíblia diz mais. A Bíblia diz que eles poderiam também agora guardar no coração essa outra possibilidade: voltar para o Egito. Por quê? E para quê? E a ameaça ao qual o profeta Oséias traz a eles, ela traz algo realmente contundente. Porque a profecia bíblica, ela tem as suas realidades contundentes no nosso coração. E a lembrança do Egito para Efraim, a lembrança do Egito para Israel, era uma lembrança de maldade, era uma lembrança de resistência, era uma lembrança de uma situação completamente diferente da que eles viviam agora. Porém, meu irmão, minha irmã, eles agora estavam ouvindo da parte de Deus: Efraim, Efraim, vocês vão voltar para o Egito, e não só para o Egito, vocês vão voltar também a comer o alimento lá na Assíria. Todavia, então, Deus está trazendo à memória deles duas palavras de disciplina: a palavra do Egito e a palavra da Assíria. Isso leva a gente a pensar: passar pelo Egito é uma coisa, mas comer na Assíria, que também nos traz à memória processos onde nós vamos comer comidas impuras, também não é nada nutricional, higiênico e muito menos no sentido religioso, que significava comer numa terra de consagração a ídolos. O que isso fala para nós? Isso fala para nós que, do mesmo jeito que Oséias estava dizendo para aqueles irmãos: meus irmãos, vocês, Efraim, vocês vão fazer o caminho de volta para o Egito, vocês vão comer a comida novamente lá na Síria, comida impura. Isso fala para nós, na nova aliança, no novo pacto, do risco de nós nos alimentarmos das comidas egípcias. E as comidas egípcias, elas chegam a nós como? São as comidas que são propostas sedutoras do mundo. São as comidas que chegam a nós nos banquetes. Muitas das vezes, banquetes recheados de oportunidades, status, glamour. E nós vamos adentrando essas realidades pensando ser um caminho bom, mas no findar é um caminho mau, não é um caminho nobre. E meu irmão, minha irmã, Jesus Cristo disse
que nós deveríamos nos alimentar dele. Jesus Cristo disse que nós deveríamos fazer dele o nosso suprimento. Jesus Cristo, para o sedento, ele é água. Para o faminto, ele é o pão. Jesus Cristo, ele é o refúgio para aquele que se encontra na tempestade, pensando que não tem jeito, que não tem como, que Efraim é uma ameaça, como está escrito no livro de Oséias, que vai fazer o caminho de volta, que este povo será disciplinado. Porém, meu irmão, minha irmã, a Escritura está nos chamando, então, a pedir ao Senhor que ilumine o nosso coração para que a gente entenda as realidades do Evangelho, no sentido de quê? De que não façamos o caminho de volta para o Egito, nem o caminho de volta para a Assíria. É o que Oséias 9, verso 3 está claramente dizendo. Se arrependam enquanto há tempo, porque a mensagem do arrependimento, ela é uma mensagem necessária para nós. E arrependimento diário dos nossos pecados, das nossas faltas, das nossas limitações, das palavras mal faladas, das palavras malditas, das nossas inclinações naturais, das potencialidades da nossa carne. E eu quero lhe dizer que o Cristo bendito conceda a você, minha irmã, noites melhores. Que o Cristo bendito possa fazer com que a sua vida não seja um pesadelo, mas seja uma vida cheia de realidades espirituais que tragam a você 3 coisas. A primeira delas é quando você olha para o livro de Oséias, no capítulo 9, verso 3, e vê Oséias dizendo àquele povo, vocês vão voltar para o Egito, vocês vão comer o alimento lá na Síria novamente. E eles agora então estão sendo orientados, se arrependam, pensem, façam o caminho de volta, se convertam as ações. E quando eu trago isso para mim, eu entendo na minha natureza que eu preciso desesperadamente de um mediador. Eu preciso de Cristo, de maneira que Cristo me dá 3 presentes. O primeiro presente que Cristo nos concede é descanso. Muitos que hoje me veem precisam de descanso. A vida agitada demais está fazendo com que você tenha noites mal dormidas. E Cristo, ele disse, vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E vocês em mim vão encontrar descanso. Por isso eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, Cristo Jesus, ele é o descanso nobre, perfeito e único descanso que o homem pode realmente descansar. O penúltimo presente que Cristo nos concede, de vários, do texto que nós vemos, é quando vemos a palavra Egito, a palavra Assíria, realidades opressoras. É que Cristo também, ele quer ser aquele que leva o nosso fardo, como diz o Salmo de número 68. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E como diz a palavra de Deus, que nunca volta vazia, de alguma forma você talvez se encontre cansado dos homens, das pessoas, cansado da vida. E eu quero te dizer que em Jesus você tem o verdadeiro descanso e você tem o verdadeiro ser que pode levar o seu fardo e fazer com que a sua vida seja uma vida mais suportável nessa terra de dores. Porque o Egito e a Assíria continuam oprimindo ainda muitos e muitos homens, porque Egito e Assíria representam os inimigos do povo de Deus, os inimigos da alma humana, os inimigos do ser humano, e como nós temos visto inimigos se levantarem, trazendo a nós desespero, falta de tempero, falta de graça, mas colocando peso sobre os homens, sobre as mulheres. Mas para concluir, o Evangelho nos mostra um terceiro presente. Quando nós lemos Oséias 9:3, Efraim vai voltar para o Egito, na Assíria vai comer comida impura. Está nos dizendo que há um caminho de volta. Efraim voltará para o Egito, mas se Efraim se arrepender,
Efraim vai voltar para os meus braços. Na Assíria tem comida impura, mas na mesa do Pai tem comida santa, tem comida nobre, tem a melhor comida. Foi o dilema do filho pródigo. Ele volta para casa, vivendo no contexto de um ambiente distante da casa do pai. E a Bíblia diz que ele caiu em si, mudou aqui, mudou o entendimento. E quando ele disse, eu vou fazer o caminho de volta, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque na casa do meu pai, quantos trabalhadores na casa do meu pai tem pão com fartura, tem alimento em abundância. E a Bíblia diz que assim esse filho voltou e chegou diante do pai. Meu pai, meu pai, eu pequei. Eu pequei contra primeiro o céu, mas pequei contra o Senhor, meu pai. Me trata como um dos teus trabalhadores. Faça o caminho de volta, minha irmã. Faça o caminho de volta, meu irmão. O caminho de volta trabalha no nosso orgulho. O caminho de volta quebra o meu orgulho e o seu orgulho. E o caminho de volta era o caminho que Efraim não queria fazer. E a Bíblia diz, Efraim vai voltar para o Egito. Na Síria vai comer pão imundo. Eu e você somos chamados, nessa noite de segunda, a fazermos o caminho de volta. E de volta para o coração, para o ambiente do Pai. Onde não há acusação, onde só há compaixão, misericórdia e graça. Onde há descanso, onde os pesos e fardos são deixados de lado e nós encontramos verdadeiro descanso. Querido irmão, que Deus te abençoe. Minha irmã, que Cristo te abençoe e que as noites que você possa ter durante essa semana sejam noites de paz, em nome de Jesus. E eu quero orar com você, orar por nós, pedindo que o Pai das luzes, nos ilumine e nos conceda essas verdades espirituais explanadas a nós. Pai de amor, obrigado pela tua palavra. Nunca voltou vazia. Eu rogo que tu abençoes a vida deste homem e dessa mulher, e o meu coração e as nossas casas. Nos ajude a ter plena confiança em ti. Nos ajude a visualizar pela fé os nossos fardos pesados, sendo deixados, ó Deus, aos teus pés, crendo nos méritos perfeitos de teu Filho Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado pela tua bondade. Obrigado porque o Senhor não é como os homens. O Senhor é Pai, e um Pai pleno de misericórdia e de compaixão. E eu rogo esta misericórdia e compaixão para nós, que muitas vezes estamos nos alimentando, não da Assíria literal, mas nos alimentando em banquetes que não satisfazem a nossa alma, que não satisfazem o espírito. Quantas vezes estamos fazendo o caminho não de volta, mas o caminho de ida, nos banqueteando, ó Deus, nas propostas do moderno Egito. E nós te pedimos, dê o entendimento a cada um dos teus filhos, a cada um de nós, de que nós, ó Deus, somos chamados a nos arrepender. E nos arrepender em Cristo, porque em Cristo existe a verdadeira vida. E em Cristo nós podemos ter noites melhores, porque em Cristo nós podemos ser livres dos pânicos, livres das noites mal dormidas, somente em Cristo e nos méritos dele. Oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém